Aba 7. 30 de outubro de 2018. Amado, o Aba, ressoando em cada um, está instalado no coração do coração, na presença infinita de cada um. Vamos, portanto, continuar as nossas conversas, nossos intercâmbios, testemunhos e perguntas, para o maior benefício de cada um. De fato, por causa da ignição do Merkaba interdimensional pessoal, o fenômeno chamado ressonância ou confiança global, está agora plenamente ativo. Assim, e parafraseando esta frase familiar, quer dizer que quando a asa de uma borboleta quebra, todo o universo treme, aplica-se hoje ao homem. Não apenas estamos um no outro, além disso, revelamos isto por meio desta consciência. O que fazemos, onde estamos, de alguma maneira, a partir de agora, ressoa em todas as consciências da Terra, tanto humanas quanto não humanas. A matriz crística, portanto, é totalmente eficiente, diretamente pela consciência, e não apenas pela vibração ou energia, não apenas pelo pensamento ou intenção, mas diretamente pela própria consciência. Isto significa, em um nível prático e concreto, que o que domina no nível da humanidade não é mais a consciência pessoal, mas a consciência suprapessoal. Esta supraconsciência, que tem sido traduzida há muitos meses por episódios ou uma estabilidade de alegria e serenidade, é transformada hoje, como eu anunciei, além do êxtase e da felicidade, em beatitude. Isto demonstra amplamente a você que mais e mais de vocês estão se tornando conscientes disto e vivendo efetivamente, que nós não estamos apenas um no outro, e que assim que um irmão ou irmã encontra o que é, inconscientemente, informa todo o planeta e, portanto, ressoa com toda a criação. É este o processo que está em ação agora, e é simultâneo ao fogo de seu veículo interdimensional chamado Merkaba, através da lemniscata sagrada. A progressão do que foi chamado paraíso branco, ou se preferir, o encontro do ser e não ser, sendo realizado neste momento em mais e mais irmãos e irmãs humanos, onde naquele momento ali, de fato, a beatitude vai começar, da mesma forma que a alegria, de tomar todo o espaço, tomar todo o tempo e tomar todo o seu corpo, e toda a consciência da noosfera terrestre. Como você pode imaginar, e até mesmo por não sentir isto, e não viver isso no momento, o que é, eu lhe garanto, não um sinal de atraso de qualquer coisa, mas simplesmente sua linha temporal. É apropriado estar em paciência, na acolhida, sem projetar nada, sem pedir nada e, simplesmente deixar ser o que já é para muitos de seus irmãos e irmãs. Isso foi explicado em profundidade. Hoje é o que você vive, é hoje o que você é chamado a viver, em um tempo muito curto. Você só tem que olhar para dentro e ao seu redor, no palco do teatro deste mundo, para ver com simplicidade que o equilíbrio foi quebrado. Eu nomeei isso como a entropia que ganhou consciência e vida, que é um pré-requisito para a conclusão do mito do ego, a conclusão da ideia de ser uma pessoa para evoluir, para progredir, e você se instala cada vez mais e mais facilmente na última presença, no aqui e agora. Repito isso hoje de uma outra forma, quanto mais você aceita em ser preguiçoso, mais você aceita em não fazer nada em relação ao espírito, mais ele se revela para você, e nesse momento você diz isso, explicado há muito tempo, a inteligência da luz funciona em você independentemente de você. É nisto que você sai da ilusão de ser uma pessoa ou self, e que você entra na verdade nua, que não é acompanhada com nenhum outro mundo, de qualquer forma, e que é, todavia, a nossa morada final. Todos os dias é cada vez mais numeroso, qualquer que seja o modo como você o expressa, de se encontrar antes deste mundo, antes de qualquer forma, e como você pode dizer e testemunhar, e como foi feito durante as entrevistas anteriores. Os seus testemunhos, evidentemente, não são apenas eficazes, não pela adesão daqueles que ouvem, mas porque no momento em que você vive isto, quaisquer que sejam as palavras que você utiliza, existe ressonância que se estabelece entre seus testemunhos e todo o planeta.
Alguns irmãos e irmãs em seguida capturam a informação do tempo zero, não em suas palavras, mas no intervalo entre suas palavras, permitindo-lhes ver a ignição do Merkaba interdimensional pessoal. Isso se reflete na percepção mais crua e, para muitos de vocês, por intensas palavras de cabeça, às vezes acompanhadas de pressão ou queimaduras extremamente fortes na testa, onde está localizado o triângulo do fogo. A ativação dos 4 triângulos elementares da cabeça, na testa, na nuca, acima da orelha esquerda e da orelha direita, desdobra-se, não apenas em seu corpo da eternidade que já está instalado, mas também se desdobra, especialmente esta famosa Merkaba, assinalando a ignição no seu corpo de carne. Isso se traduz em fenômenos de picadas, formigamento e, para aqueles que o veem, uma cor branca que cobre todo o seu corpo e, para alguns de vocês, todo o cenário deste mundo, às vezes, dando-lhe anomalias de percepção de onde você está. De fato, isso pode acontecer com você inesperadamente, no improviso, em qualquer situação onde você verá claramente, de olhos abertos, que tudo se torna branco, as plantas são brancas, tudo que você pode observar se torna branco. Esta não é uma visão da mente, mas uma visão real relacionada à percepção da retina do paraíso branco, traduzindo-se em experiência vivida. A ignição da Merkaba interdimensional, desde a descida da fonte de cristal no coração, que, vos recordo, alinha o paraíso branco do ser e não ser, você pode nomear possivelmente como uma luz negra, aquela luz negra que não é sombra nem falta de luz, você sabe disso, alguns de vocês a vivem, e onde não há necessidade de nada porque tudo é o que você é, quando você não está mais em uma identidade, uma forma ou um mundo. Isso está acontecendo agora, vocês têm sido tão inumeráveis a perceber uma mudança significativa nos sons percebidos, permanentemente, ou de forma mais fragmentada em determinados momentos. O som que você percebe hoje é diferente, seja qual for o tom, seja qual for a nota em que é percebido, ele simplesmente traduz, tanto a ignição da Merkaba interdimensional pessoal, quanto acena a você o chamado de Maria, o apelo de Maria que você já viveu há muitos anos, muitos de vocês entre os mais antigos, que foram chamados pelos seus nomes. Hoje, você pode perceber, ao seu lado, uma presença que acompanha este som, ou simplesmente a visão fugaz do que poderia ser comparado a um golfinho. Tudo isso efetivamente expressa, assim como os eventos deste mundo, a ocorrência do evento. A ocorrência do evento, como eu disse, está cada vez mais próxima de você, da sua consciência e do momento coletivo. Alguns de vocês, independentemente de qualquer percepção ou conhecimento do cenário que se desenrola na Terra, estão começando a sonhar com o fim, sonhos de tsunamis, sonhos de sinais celestes, aparições de naves que, eu lhes recordo, já estão em todos os lugares ao redor da Terra, e irão cada dia mais estar mais visíveis, e se manifestarão de uma maneira cada vez mais barulhenta. Assim, todas as pré-condições e as condições ideais para finalizar a ascensão da Terra, assim como a sua ascensão, ocorrem neste exato momento. Você não tem nada para se preparar, eu lhe recordo, você não tem nada a prever, você não tem nada para procurar, se não é permanecer tão fiel quanto possível a este conceito de acolhida, a esta noção de liberdade, a esta noção de alegria, que é realmente vivida através de sua carne e em todos os estágios de seu ser. Repito novamente, se você não vive aí, nem alegria, nem serenidade, e que pode lhe parecer ter a impressão de recaída ou ter perdido tudo, deixe ser o que acontece, porque você nunca pode perder as aberturas que você viveu, mas é simplesmente o eu, situado entre o efêmero e o eterno, que agora dissolve o efêmero em todos os aspectos, e às vezes se traduz com a sensação de perder algo, não é assim? A partir do momento em que você deixa de lado a ideia de ter perdido o que você viveu no momento anterior, isso é restabelecido no momento em que você se esvazia de todo questionamento, qualquer interrogatório, então paz e alegria só podem estar presentes.
Convido a verificar, convido a deixar que se desdobre e, claro, o que acontece ao nível das coroas e nos triângulos elementares da cabeça, sinala inequivocamente o evento que acabei de falar, que começa para você pela ignição, a ativação da Merkaba interdimensional, literalmente vindo para incendiar e abraçar seu corpo em um êxtase que nunca foi conhecido. Conduza a sua vida da maneira mais simples possível. Esteja atento aos sinais que se dirigem a você, e também à sua consciência, no seu corpo como no ambiente, porque hoje, de fato, tudo é sinal e tudo é ressonância, não em relação à sua pessoa, mas em relação à luz e à localização de quem você é, comparado à luz que você é. Silêncio. O mecanismo de ressonância, instalado pela ignição da Merkaba interdimensional pessoal, bem como o equilíbrio da fonte de cristal da cabeça para o coração, efetivamente finaliza o processo de ascensão coletiva. Como eu disse e repito hoje, toma em uma escala maior a cada dia, e mais de vocês estarão em ressonância e em confiança, para viver o que está acontecendo agora sem ver qualquer coisa, mesmo que seja apenas uma dor de cabeça, ou uma pressão na cabeça ou no peito, mesmo que sejam apenas percepções de calor, ou queimaduras que correm através de certas áreas do seu corpo, e você está aí também. Você não precisa de mais nada, nem de ver, nem de ter uma consciência supra ou nua, nem qualquer conceito, apenas estar aí, e constantemente aceitar em deixar ser o que se desdobra. Você então notará muito rapidamente que a alegria e o contentamento saem de você, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu efêmero. Nós falamos, há algumas horas atrás, dessa noção não mais de oscilação, mas de superposição entre esta alegria indescritível ou esta paz, e os problemas pessoais de qualquer natureza que eles sejam. O fato de estar literalmente coberto com esta alegria ou esta paz, lhe mostra a futilidade de todo o sofrimento, de toda recriminação ou oposição ao que é, e é assim que você se posiciona mais perto do coração, mais perto do sacrifício, e mais perto do propósito da sua ressurreição. Quanto mais espontâneo você for, menos tentará definir algum elemento de sua experiência, e mais rápido será. Muitos de vocês, naturalmente, têm faculdades de ver, de sentir o que acompanha este processo de incendiar, e aqui seus testemunhos também se tornam muito importantes. Como foi dito, entre o espaço de suas palavras, a informação e o tempo zero, por ressonância, se espalha para todo o planeta. Isto tem, obviamente, um outro desfecho no deslocamento de Hercólobos e de sua visibilidade. Muitos de vocês, independentemente da alegria, paz, êxtase, felicidade ou beatitude, até mesmo inconscientemente, entram em contato direto, por ressonância e confiança com Nibiru, que está prestes a abordar a Terra, pondo fim a toda a incerteza, a qualquer pessoa, a qualquer questionamento, a qualquer problema. Aqui também cabe a você demonstrar isto, por sua experiência aqui neste mundo. Quaisquer que sejam os elementos ainda por vezes destacados ou levantados, pela personalidade ou pelo comportamento, é precisamente a iluminação da luz e do eu eterno que está presente, ou o observador que daqui em diante faz o trabalho. Não se trata de um trabalho ou de uma ação, mas também aqui, de uma evidência que se instala um pouco mais a cada dia, e que a cada dia um pouco mais, também o livra das dores da pessoa como da satisfação da pessoa. A intensidade desta transubstanciação irá mostrar-lhe todas as formas possíveis, tanto no corpo como por dores de cabeça, as alterações do som percebido, dor no sacro ou nas pernas, ou até mesmo às vezes queimar, a percepção nauseante do buraco negro no meio do seu peito. A fonte jorrante que realiza em você, o que foi nomeado na história, o Sagrado Coração de Jesus. Você então se torna efetivamente neste mundo portador da luz, mas não somente, se torna o transmissor da luz, você é como eu disse o caminho, a verdade, a vida, além de qualquer identificação de uma figura histórica, seja ela quem for. Você é realmente, naquele momento, o Cristo desperto ou Filho ardente do Sol.
não há mais nada a fazer, exceto se o tempo lhe der a oportunidade de viver com intensidade e lucidez o que a vida lhe oferece ou o que a vida leva a você, para ser livre, e sempre mais livre, e mais liberado dos compromissos morais, compromissos sociais ou de qualquer compromisso. Não é romper nada, mas também aí transcender o relacionamento legado a este mundo, pela ressonância e confiança. Assim, vocês estão ativamente libertando uns aos outros de toda predação, de toda adivinhação e de toda conexão. Isto está acontecendo agora, apareceu há poucos dias, e aqui também vai crescer enormemente, a partir do momento em que você entrar neste mês de novembro de 2018. O número de eventos, internos e externos, ocorrerá rapidamente, até mesmo violentamente, sem que isso seja desagradável, sem causar sofrimento. Pelo contrário, mas são essas rápidas reviravoltas da consciência que lhe trazem harmonia entre os diferentes fragmentos da consciência e muito além para a consciência. Vocês ouviram nos testemunhos que vocês entregaram, entre vocês aqui como em outros lugares, muitos irmãos e irmãs, vivem este absoluto, onde não há necessidade de nada, onde tudo é vazio, onde não há nada para ver, onde não há nada para fazer, onde você tem certeza inabalável e real, que você é finalmente o que você sempre foi, além de qualquer jogo de consciência, além deste mundo como de qualquer outro mundo. Tudo que você tem a fazer é percorrer o seu caminho dentro da vida efêmera o mais leve possível, mesmo que existam elementos iluminados às vezes violentos. Esta leveza será experimentada paralelamente ao lado do desmascaramento, como tem sido o caso de muitos entre vocês no nível de hábitos individuais, comportamentos habituais. Você observará isso também no nível de todas as organizações sociais, societárias, profissionais, políticas, financeiras, de qualquer lugar, mesmo dentro das comunidades fechadas denominadas religiosas. Veremos romper seus conceitos, suas crenças, suas adesões baseadas somente em conceitos, e não em uma vivência. Assim, a verdade se tornará, de todas as formas possíveis, cada vez mais evidente, cada vez mais viva e cada vez mais deslumbrante. Amado, acho que podemos começar. Vós. Estamos à espera de perguntas orais, se tiver alguma. Há uma pergunta. Participante. Sim, eu sou Jean Michel e estou muito feliz e sinto muita alegria em relação com o que está acontecendo com Eliane, embora isso me faça voltar à vibração, mas não posso deixar de ser o que eu sou. Vós. Nosso irmão Jean Michel. Aba. Evoca seu relacionamento. Vós. É isso, e ele está muito feliz com isso. Participante. Eu me sinto muito feliz com o que estou vivenciando atualmente, mas, embora eu esteja pesado e desça em vibração, também sinto isso. Vós. Ele sente muita alegria com o que ele está passando agora, e embora ele sinta uma queda na vibração em comparação com o que ele passou. Como você descreve, antes de deixar você terminar, você demonstra à perfeição que a alegria não depende da vibração, e eu agradeço por isso. Você percebe que a vibração caiu, por causa de um evento entre vocês dois. No entanto, de fato, a vibração diminuiu, mas a sua alegria ainda está aí. E isso é o mais importante, porque a alegria de que eu tenho falado há muitos meses, e que vocês são cada vez mais a viver, não depende de qualquer vibração, embora, obviamente, para aqueles que percebem as vibrações, é fácil identificar os circuitos e áreas do corpo que estão em vibração. Como eu disse, a alegria é a tradução do amor. O amor não é medido ou contado, nem em vibração, nem em energia. Então você vê isso, e você pode confirmar também através de sua experiência, que há uma superposição de alegria em relação ao que o personagem vive, como você diz, depois de viver esse negro luminoso do absoluto, que mesmo nas circunstâncias às vezes chocantes de toda a vida, a alegria permanece, e isto é o essencial. Por esta alegria em si, este aparente conflito não é nada mais que uma resolução.
Qualquer que seja o choque, a resolução restaurará a harmonia, mas em uma outra oitava do que vocês chamam de relacionamento, que eu chamaria de um relacionamento que não é libertino, mas que é, no entanto, livre. Amar uns aos outros pelo que ele é, e não pelo que ele lhe traz. Há uma grande diferença entre o amor de um casal comum, e o amor, caminho, de um irmão e uma irmã, seja qual for o inconveniente da pessoa, mais e mais ilumina o outro. Então, esses casais, se iluminam, e é isso que desmascara o que foi controlado, o que foi contido e, no entanto, isso fazia parte dos hábitos da pessoa. Então, graças ao que aconteceu, porque havia um espaço de resolução, a própria pessoa, qualquer que seja seu sofrimento atual, vai sorrir em um tempo muito curto. Lembre-se, eu sempre lhe disse que o que você não entende não precisa ser entendido. O que você não entende neste período está diretamente relacionado à ação da inteligência da luz. Não há melhor maneira de aumentar a conscientização, se é que eu posso dizer, você é esta inteligência da luz a partir do momento em que você não se agarra e não se segura, não assume nada. Isto é o que chamamos de acolhimento incondicional, que hoje é feito espontaneamente. Assim, você sempre notará que, qualquer que seja o evento de sua vida cotidiana, mesmo em seus aspectos, por vezes, mais estranhos, não implica em modificações de quem você é, mesmo que o sofrimento ou os choques sejam experimentados, ele não muda quem você é na verdade. O que foi vivido é o essencial, porque é assim que você percebe que não há ninguém a não ser essa alegria, essa beatitude, da qual nada pode ser dito, e ainda tudo pode ser vivido, aqui mesmo, nesta terra, agora mesmo. Eu vou deixar você continuar. Participante. Sim, porque na verdade, apesar de tudo isso, sinto muita alegria por estar com você agora, e agora quero ser o que sou. Isso é chamado de tensão para o abandono. Foi o que eu disse ontem sobre os inúmeros irmãos e irmãs que estão se projetando em uma nova terra, o que eles realmente veem, ou em um mundo muito mais brilhante em outro lugar, não importando onde seja esse outro lugar. Eu te disse, a criação foi instantânea, de acordo com seu termo aqui encarnado, instantaneamente. Toda a criação ocorreu fora do espaço e do tempo. Isso é o que se percebe a partir do momento em que você vive o que você é na verdade, isto é, o absoluto. Mesmo que, como você diz, seu estado vibratório tenha desacelerado, isso claro diz respeito ao corpo de eternidade, mas não diz respeito ao que você é na verdade, e o que você afirma hoje, pode ser sem falhas, porque você adquiriu essa força particular que não vem da pessoa, que não vem das circunstâncias da sua vida, nem da sua história, mas simplesmente de ter alcançado a junção do ser e do não ser. Então, você pode dizer por sua vez que tudo está feito, e que a vigilância natural daquele que é liberado lhe dará para ver, dentro de cada dia e de cada coração, não de elementos sutis, mesmo se eles estiverem presentes, mas acima de tudo, uma compreensão de qualquer interação que ocorra entre o que você é, mesmo dentro deste mundo, e o universo dos universos. Não há maior liberdade do que essa, não há outra meta, que não é uma, mas sim uma revelação, aquela de quem você é, anteriormente à forma e antes da criação. Você quer adicionar outra coisa? Participante. Não, eu agradeço. Agradecemos a todos e os convido a estarem atentos, aqueles que não dormem, ao que está acontecendo em você, não quando o Abba fala, mas simplesmente quando o outro Abba fala, com as palavras mais simples, as mais puras, mais diretas, como você fez e como você faz. Isto é o que cria a ressonância, e é isto que cria a confiança, e é isto que faz você se aproximar do evento, sendo apenas humano, simplesmente aceitando tudo o que acontece. E eu disse, com a mesma equanimidade, com a mesma paz, com a mesma alegria, e é assim que você descobrirá que qualquer evento não pode mais remover o que você é na verdade. Assim, essa tensão é realmente criada para o abandono, de modo que se secreta em você a verdadeira liberdade, que não depende do sonho deste corpo e do sonho da criação.
Silêncio. Voz. Temos outra pergunta, outra de uma irmã. Nós podemos continuar. Participante. É mais um testemunho do que uma pergunta. Com grande alegria. Participante. Não é sobre casais, mas sobre o relacionamento entre as pessoas. Então, por um evento bastante benigno, ontem, falei com duas de minhas irmãs, conversamos sobre nos beijar quando nos víamos pela manhã. Então algumas, finalmente, as duas irmãs com quem falei, acharam isso bastante normal e até mesmo gostaram. Repita a voz para o Arba. Amado, parece-me que o microfone como meus ouvidos, não ouvem perfeitamente o que é dito. Riso. Sim, então vamos continuar. Participante. Então, para mim, é verdade que não é natural, e eu ainda tenho um pouco de restrição se você quiser se beijar assim, espontaneamente. Então, obviamente, isso me fez pensar sobre quem eu era, porque esse comportamento, e então eu fiz uma semelhança com o trabalho que faço, porque sou psicanalista e recebo pacientes e, nessa posição de psicanalista, não sou mais a pessoa, sou quem escuta, enfim, quem traz alguma coisa, mas de jeito nenhum sou uma pessoa, e descobri que essa situação era muito confortável em 2 pontos. A primeira é que, meus pacientes, é verdade que se agora, no momento que eu estou falando com você, agora é verdade que espontaneamente, às vezes eu quero beijá-los, eu não faço isso porque acho que eles achariam incrível que o psicanalista os abraçasse, mas, de qualquer forma, é algo que eu senti, e eu imaginei que se você sentir isso, é precisamente que não há pessoa, eu não sou uma pessoa e meus pacientes, finalmente eu digo é verdade que eu não gosto disso mas, e não é, o relacionamento não é feito entre pessoa e pessoa, mas entre coração e coração, é o amor que passa. Então eu disse a mim mesmo e também estava pensando que, finalmente, se eu tivesse escolhido esse trabalho, também teria uma posição confortável, já que a pessoa não existe mais, seria mais fácil para mim. Então eu não sei se posso me fazer entender, mas para voltar à história do beijo espontâneo, na verdade eu entendi que foi a pessoa que me incomodou, é isso, e eu e quem está na minha frente, e quem? Talvez quem me pede para beijá-la, etc. Então, eu estou pensando, bem aqui está, eu acredito no dia em que eu não mais me vejo como pessoa, bom, será melhor. Amado, você está certo, não há ninguém. Não esqueça também, como você diz a si mesmo que obviamente não há necessidade, nenhuma obrigação, nenhuma patologia, beijar ou não beijar, mas como você mesmo diz, sua profissão exercida como qualquer outra profissão cria hábitos. Esses hábitos são tais que até certos ofícios têm o que chamamos de companheiros, companheirismos. Temos também, no nível da universidade, professores, educadores, em seu campo uma forma de diretor de consciência, diretor de espírito, se preferir, que coloca você desde o início na posição de conhecer e conhecer em relação a alguém que não sabe. E isso é um problema de uma pessoa, mas na verdade, como você disse, a partir do momento em que você está além da pessoa, há apenas o coração do coração. Nesse momento, sinta-se livre, faça o que vem espontaneamente, não se abstenha de nada, não bloqueie nada e você também verá, naquele momento, que o impulso de abraçar o outro, mesmo ao nível da sua atividade profissional, não irá assustar se você aceitar o princípio da espontaneidade. Você mesmo diz para alguns que você se sente beijando-os e outros não. Aqueles que são os menos incrustados, eu direi, dentro de seu caráter, sua história, parecem ser os mais disponíveis a transcender a pessoa, e você vai ver que se você faz isso, para aqueles que você sente que tem que fazer, quando acontece espontaneamente, que haverá naquele momento, não mais uma relação de saber com paciente, não mais uma relação pessoa a pessoa, só permanecerá o amor.
Isso não impedirá seu trabalho, mas o ampliará em algum lugar por uma nova confiança, que não é uma confiança dada ao conhecimento, mas uma confiança dada ao coração. Daí, como você disse, não há problema. Você sabe disso. Neste lugar, minha companheira, ela beija. Eu beijo quando tenho tempo, beijo quando quero, mas estou sempre no coração. Alguns precisam de gestos, alguns precisam dessa afeição simples, que é de fato uma marca de familiaridade. Mas o que impediria essa familiaridade, se não é isso que alguns grandes especialistas do seu ofício disseram, o conhecimento fora do alcance de uma forma de proteção que tudo sabe, e em qualquer que seja o sector profissional, se você puder, para não atirar, mas para deixar dissolver essas fronteiras artificiais, sociais ou coletivas. Você vai encontrar neste período atual, que o coração imediatamente toma as rédeas do ato e da pessoa. Mas não interrompa nada, o importante não é dizer o que você diz, mas o importante é testá-lo e também sentir da mesma maneira, desde que você o expressou. Confie no que sente e no que você experimenta, não no que diz de acordo com sua posição de conhecimento ou em sua vida, mas, acima de tudo, dê as boas-vindas a outra pessoa como ela é no mesmo nível, seja qual for o seu conhecimento, seja qual for a sua superioridade intelectual ou acadêmica. Isso não importa mais, porque a ressonância de um para o outro é muito mais forte do que qualquer relacionamento, desde o conhecimento até o paciente, em qualquer setor, e se aproximar de cada um, assim como você diz, pelo coração. Que haja abraços, beijos ou não, é certamente a coisa mais importante. Porque você vai ver, como é o caso já há algum tempo, mas é uma forma mais autêntica e talvez mais completa, de que a relação não é nada e que a ressonância é tudo. Porque a ressonância ou a confiança, mais do que a relação, remete à unidade, à consciência una, e envia de volta a percepção clara e da experiência clara de que o outro é você, em outro momento, em outra forma e que também está em você. O que está em você não precisa ser compartimentalizado, não precisa ser separado, e ao contrário, é viver na total confiança e ressonância, que põe fim à pessoa, o que põe fim aos mundos, e que faz você descobrir a verdade independentemente da forma, assim como independentemente da consciência. Eu lhe agradeço por este testemunho, mas como eu disse a você, não para dizer a si mesmo, dentro de você, como um reflexo, mas para deixar a espontaneidade se expressar, sob quaisquer circunstâncias. Se você é natural e espontâneo, você não pode cometer erros comportamentais ou sociais. Você transcende os limites comportamentais e sociais, e você sai na nudez da relação, que eu prefiro chamar ressonância ou confiança, e isso é quando você solta de um ou de outro papel, das máscaras e do conceito daquele que dá e daquele que recebe. Porque você pode dizer em qualquer profissão que há sempre uma troca ligada ao dinheiro, e é normal dentro desta sociedade. Mas a troca que ocorre de coração para coração é muito mais importante e verdadeira, do que qualquer relacionamento de conhecer e saber com o paciente ou não. Pois nesse momento você se torna humilde, coloca-se diretamente no lugar do outro, não para entendê-lo ou ajudá-lo, no seu papel como um profissional, mas que mais um vai ressoar e ser como o outro, e vai estar em você, colocando fim a qualquer distância, colocando fim na ilusão de ser uma pessoa, e especialmente revelando amor nu. Não há melhor perspectiva do que a que eu descrevo, seja qual for sua profissão, qualquer que seja sua ocupação, seja qual for o lugar, não há lugar mais privilegiado do que outro. Claro, vimos ontem, aqui é particular, mas esse particularismo está presente em cada um de vocês com a mesma intensidade, mas aqui a única diferença é que você se tornou disponível no nível temporal, porque você está imerso, não na presença de Abba que é seu, mas você está imerso em seu próprio tempo. Todo o tempo que lhe é concedido. Você pode ver que alguns de vocês têm a liberdade de não estar aqui, e dar um passeio na natureza. Essa é a sua escolha, é respeitável e corresponde, não a uma obrigação, mas ao que você sente profundamente.
Então, é claro, algumas pessoas me perguntam se podem sair da sala, sair, voltar. Faça o que você sente, faça o que você está vivendo, não o que você diz ou pensa, mas o que acontece espontaneamente. Essa espontaneidade não é impulso e menos ainda uma distância, é a naturalidade do amor. Essa naturalidade do amor não precisa de reflexão, está no momento presente na totalidade, e hoje você tem por ressonância e por confiança, como eu disse, a capacidade efetiva de estar conectado a todas as consciências presentes na Terra com a mesma intensidade. E isso é, de certo modo, esta rede de confiança, esta rede particular criada de um modo invisível entre os seres, mas também ilustrada pelo que você nomeia suas telas, e algumas de suas redes virtuais que levam você a entender que você não precisa de presença física, seja para troca, seja para atendimento, seja para compartilhar. É mais importante, porque tudo está em tudo e nada está em nada. O jogo de máscaras dentro do ego é permanente. Além do próprio ego, significa simplesmente a máscara que você veste, isto é, o que você dá a ver ou se você preferir, o self representado, apresentado à face do mundo, que é nunca, o que você é na verdade, o que você pensa, enquanto você estiver pensando em manter um papel, o que quer que seja. O que não o impede, é claro, eu disse, para continuar a sua atividade profissional, se você tiver uma, sem mudar nada, se não é simplesmente a maneira de se aproximar do outro, em qualquer relacionamento, como eu disse, a fim de ampliar este relacionamento, mesmo os mais harmoniosos, em confiança e em ressonância. A ressonância termina com o transmissor e o receptor. A ressonância termina com o paciente e o terapeuta. O saber é aquele que recebe, e substitui isso pela liberdade de amor. Foi o que eu disse ontem. Então, nesse ponto, você ainda é uma pessoa, desde que esta pessoa está aí e ela estará até o fim, mas além disso, você sabe que você é, além do corpo de eternidade, você é amor, você é a inteligência da luz e você é a origem de tudo isto. É assim que você percebe o que você é, na verdade, além de qualquer papel, de qualquer máscara, de qualquer função. E é assim, em qualquer relacionamento, em qualquer nível, e não só profissional, mas também entre dois seres como aqui. Se você se encontra nesta ocasião neste retiro, mas também em suas famílias, mas também com seus supostos inimigos ou aqueles que querem atacá-lo, porque esta é a melhor resolução. Não acredite em mim também. Acho que vou parar de dizer não acredite em mim, porque fica muito intenso. Você não tem que acreditar em ninguém, você só tem que verificar através de sua experiência e de todos. O que ele diz, tem exatamente a mesma possibilidade de se verificar, a partir do momento em que ele cai, a partir do momento em que ele é espontâneo, e isto, independentemente de qualquer vibração. Aceitando isto você já está vivendo, aceitando isto você já está vendo os resultados em sua vida, e em todas as áreas. A alegria é sobreposta a qualquer problema pessoal, e é a verdade. Obrigado. Amado, vamos continuar. Voz. Há uma pergunta. Participante. Este é um depoimento. Então você pode vir dizê-lo no microfone para que não haja estéreo. Riso. Participante. Eu gostaria de testemunhar a experiência desta manhã no Playground dos Dragões. No início éramos 3. Eu esclareço para aqueles que escutam que nós realmente estamos perto do lugar de não uma aldeia, mas de uma reunião de dragões, entre outros. Então vá em frente, Suri. Participante. No início éramos 3, era a árvore que nos serviu para reunir todos os 3, em seguida, 3 outras irmãs chegaram e lá, depois de um tempo, nós nos encontramos reunidos, todos os 6, de modo que um irmão com 5 irmãs, e o primeiro jogo em que nos encontramos, é um jogo de lavadeiras. Estávamos no papel de mulheres que lavam os vestidos. Então, o vestido vermelho, não havia acabamento, estava limpo, o vestido azul também, na verdade, não foi feito em ordem.
Outros tinham pequenos acabamentos, mas todos participaram. Bem, foi o primeiro jogo. Talvez eu diga o segundo mais tarde, ou te direi imediatamente. Silêncio. Já acabou. Para o primeiro jogo, sim, há um segundo, então eu jogo imediatamente o segundo jogo? Sim. Então, de fato, entendemos muito rapidamente que estávamos lá no papel de maquinistas. Nós estávamos em uma sala de máquinas de cinema, na hora da rebobinagem, então, no final da sessão, na verdade. Assim, todos os 6 de nós participaram do rebobinamento e fomos organizados em um círculo, uma pessoa no centro e 5 em um círculo ao redor e funcionou bem. E então eu coloquei um pequeno detalhe que não pertence a essa sequência do dia, é que o rebobinar foi iniciado às 6 da manhã por Liliane. Então o rebobinamento foi feito, aqui, mas terminou principalmente em beatitude e verdade, graças a Osho que veio trazer sua pequena pedra para o fim, porque, como ele também era Jacques o Major. A moral desta história era que o caminho para a St. James é o caminho para o coração. Aqui, então os detalhes do filme, eu os passo, é isso, o jogo acabou. Amado, agradeço por expor o que aconteceu no Espaço dos Dragões. Claro, o aspecto visual aqui é eloquente. Você levou suas vestes, usou palavras características, lavadeiras, as cores dos vestidos. Esta é uma representação da verdade que é feita naturalmente dentro de todos os espaços dos povos elementais a partir de agora, e você sabe disso. E desde o início, no momento em que você retorna, não em comunicação com os dragões, elfos ou outros povos da natureza, como com seus irmãos e irmãs, nossos irmãos e irmãs, você logo percebe que essa ressonância está presente, e como você estipulou, a ressonância, a confiança não é uma relação ou uma comunicação, é um estado onde o outro é realmente visto e, na verdade, o outro é realmente você mesmo, não há mais distância, não há mais separação, a ressonância mostra para você, somos todos um. É nesse sentido, sendo todos um que eu sempre afirmei que não deixaremos ninguém, porque é impossível deixar alguém, desde que somos todos um, e que não há ninguém, além disto. O sonhador deve pôr fim ao sonho, ele não pode fazê-lo por conta própria, mas sempre lhe foi dito que a pessoa só pode fazê-lo sozinha a este último passo ou neste último passo. Hoje, as circunstâncias da ressurreição e a ignição da Merkaba interdimensional pessoal é que o último trinco também soltou, e que a partir do momento em que você entra em um relacionamento de coração para coração, chamado ressonância ou confiança, então nesse ponto tudo é feito, e você não precisa de mais nada. Essa ressonância que implanta o Merkaba interdimensional pessoal está gradualmente se aproximando. Quando digo passo a passo, não vejo uma noção de distância, mas sim uma noção de tempo. Então, quando você está no momento presente e no mesmo momento, não na ultratemporalidade, esteja você presente ou não, seja por telefone, seja por telepatia, porque funciona mais e mais, você vê e vive, nesse momento tudo é realizado. De um para o outro e do outro para o outro, há a mesma verdade, há um mesmo campo zero, há a mesma alegria. É assim que você termina a sua própria separação, a separação do mundo, é assim que você termina o sonho e o mito da criação. Beatitude é a promessa, beatitude é o resultado, muito mais que alegria. Você não mais será capaz de oscilar, você não será capaz de considerá-lo, real e concretamente, não em conceito, mas em viver como uma pessoa. O outro se tornará tão importante quanto você em todos os aspectos. Você não mais se favorecerá a si mesmo ou a um membro da família, ou um membro afetivo, e descobrirá facilmente que sua apresentação não é mais uma máscara relacionada a uma profissão ou função, mas que abordará o relacionamento, a ressonância com ou sem beijos, pelo coração. E isso liberta. E isso eleva. É assim que experimentamos a verdade daquilo que chamamos de irmãos e irmãs, antes de descobrirmos que somos um, para vivê-lo concretamente.
Naquele momento, no nível coletivo, assim que o número suficiente for alcançado, como eu disse, o evento estará aí. Ele já está aqui. Eu também estipulei que o evento da ressurreição é muito mais importante do que o evento coletivo, mesmo que isso obviamente tenha que ser aprovado. Mas o estado em que você encontrará o evento irá amortecer por você, como pela ressonância, o choque da humanidade. Isto, também, é uma graça perfeita, ilustrando perfeitamente a magia do amor e a magia da verdade, mesmo em relação aos planos pré-estabelecidos por mais de 320 mil anos, porque a ação do amor e a inteligência da luz serão sempre mais poderosos do que a própria ação de um ser de luz. Você sabe, todas as naves da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, que não tinha de se mover agora até você, e estão lá ainda, porque a reabsorção da criação é no nível do universo em multiversos, ele só tinha que estar em casa, como você diz. E ainda assim eles estão lá. Eles não precisam mais salvá-lo, eles não precisam mais levar seus corpos, eles vêm assistir ao show. Eles estarão na linha de frente, eles serão, por sua vez, os repórteres de seus respectivos mundos do que está acontecendo na coroação da Terra e na coroação da vida. E isto é agora. Lembre-se também que sempre dissemos, e eu disse isso todos os dias, mas é importante, pois quanto mais o caos cresce no nível da sociedade humana e da Terra, mais você estará na alegria. Não uma alegria doentia ou um prazer em escapar de qualquer coisa, porque é exatamente a mesma coisa que se desdobra. Você transcendeu a ilusão de ser uma pessoa. Então as questões deste mundo, como de qualquer outro mundo, em qualquer dimensão, já não têm qualquer razão para ser. Neste momento, você está livre e libertado, e não apenas como eu disse liberado vivo, mas liberado da própria consciência que, como o Bidin, Nisargadatta quando ele estava encarnado, já havia estipulado, a consciência é uma tarefa, a consciência, e você vai perceber isso, mesmo que você ainda pense sobre isso hoje, é uma doença, nada mais. Você é a felicidade eterna, a beatitude eterna que não depende de um mundo, de uma criação ou mesmo de uma descriação. E é isso que você está vivendo. Vivendo isto, como foi dito pelo nosso irmão que havia interagido hoje, neste lugar que não é um lugar, neste tempo que não é um tempo, porque está além de qualquer mundo e qualquer estrutura, você sabe que nada está faltando, porque nada pode estar faltando na verdade que, vivendo isso, e eu te lembro, o juramento e a promessa, não pode mais existir qualquer inclinação de viajar a qualquer mundo que seja, mas na verdade deve permanecer. E é por isso que eu convido você a mais perguntas, para ajustar a sua parte efêmera e aquele amor nu, a verdade do que você é. Isto é o que você está ajustando agora, é o que você está resolvendo, não mais através de um entendimento, mas simplesmente através da ação da inteligência da luz, que eu já nomeei, não de relacionamento, mas ressonância e confiança. Então, não há mais nenhum obstáculo para a beatitude, não há mais nenhum obstáculo para ser esta alegria permanente, seja qual for o estado de seu corpo, seja qual for o estado de suas finanças, seja qual for o estado de sua vida emocional, nada deste mundo pode restringir o que você é na verdade. Isto é para todo mundo, esta é a verdade de todos, só pode ser a mesma coisa. Qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas origens, qualquer que seja seu plano dimensional original, tudo isso não faz diferença. É neste sentido que nós lhes dissemos por muito tempo para não julgar, porque além da pessoa e além da história da pessoa, mesmo se você vê as linhagens de um irmão ou de uma irmã, você não sabe quem ele é na verdade. Você só será capaz de reconhecê-lo totalmente no nível de seu coração, isto é, além de toda a aparência e além de toda a consciência. Esta é a mais pura ressonância que põe fim, de fato e concretamente, à ilusão de ser uma pessoa, tanto no nível individual como no coletivo, simultaneamente ao evento que está aí. Silêncio. Amado, vamos continuar. Silêncio.
Voz. Aparentemente, não há perguntas orais, por enquanto, sim? Não. Talvez eu possa te dar uma pergunta escrita? Bem, com prazer. Uma partilha. Salim Vanur para todos. Como? É uma saudação de uma irmã que diz Salim Vanur. Nur para dizer luz, em árabe. Estou te ouvindo. Segundo o pedido de ajuda, segunda bala que me impede de finalizar minha ressurreição em progresso. Eu amo a arte, eu sou um autor, compositor, performer, um artista inspirado, eu escrevo, componho música, sem esforço. Sou apenas um canal público. Publiquei 5 livros de poesia e 2 CDs de poesia cantada, o terceiro está preso na minha gaveta. Há 7 livros escritos prontos para serem publicados e canções esperando para ver a luz do dia. O mundo da arte é um meio por excelência, onde o ego, o eu do jogo pode se expressar. É também o lugar onde você frequentemente tem que vender sua alma, se impor para ser admitido, algo que eu recusei e que eu não poderia fazer de outra forma. Eu sou uma das pessoas que tem acreditado muito fortemente na nova terra onde o reino de Deus e sua luz reinará, uma terra onde a beleza será colocada em um pedestal e onde todos encontrarão seu lugar certo. Lamentavelmente, Bidil I, Oma e agora Abba, revelam claramente que é o fim da criação e que essa crença é uma pura ilusão. Muito feliz em viver a libertação deste confinamento, mas ao mesmo tempo, a humanidade tornou-se consciente de sua verdadeira identidade e sua capacidade de criar o paraíso na Terra. A fonte decidiu embalar e acolher a remoção da criação e do retorno. Amados, como eu disse, eu cortei este testemunho imediatamente, não há de criação, não criação, então o que nunca existiu não precisa ser descriado. Isso é um sonho, no entanto, como você diz como artista, é também neste nível que você tem mais oportunidades de transmitir beleza. Como você disse, sem ter que projetar no futuro um mundo qualquer. Projete esta beleza no momento presente através de suas artes, sejam elas quais forem, isso é tudo. Eu vou deixar você continuar. Voz. A fonte decidiu fazer as malas. Não é a fonte que arruma as bagagens, é você, vivendo esta beleza, que percebe que nunca houve bagagem, que não houve criação. A fonte não decide nada, já que a fonte é você quem faz isso. Eu fui muito claro sobre isso, é claro, Obidi anunciou isto por um longo tempo, mas muitos dos oradores sugeriram isto. Tudo que você precisa fazer é reler o que foi dito por muitos e muitos anos atrás, e verá que já foi anunciado. Mas obviamente, o ser humano nem sempre vê o que está escrito ou o que ele ouve. Sem nenhuma malícia, persegue seu sonho. Nada impede você de realizar seu sonho, de agir em seu sonho, não em outro lugar, mas aqui mesmo nesta terra, agora mesmo, precisamente, que é exatamente como você disse, o momento do fim do sonho. Mas eu lembro a você, eu disse isso esta manhã, mas eu repito para você, a partir do momento em que você viverá esta beatitude, você verá por si mesmo que tudo já foi realizado, na verdade e concretamente. Não há futuro, não há passado, assim como não há ninguém, e que você é sua própria beleza, e que você não tem necessidade de expressá-la em qualquer dimensão, uma vez que a ressonância, a beatitude, a felicidade, porá fim a qualquer projeção, mesmo a mais justificada, como você disse. Houve uma pergunta ou não? Voz. Não, ela continua dizendo que está feliz em viver a liberação deste inferno, mas ao mesmo tempo ela está muito frustrada por não poder compartilhar sua criatividade. Continuação da leitura, meu papel até o fim, um gosto amargo em meu coração quando vejo essas belezas que não têm mais o direito de nascer.
Eu via frustração como um aborto indesejado, não absorveu essa experiência bem-sucedida, aceito e acolho esse arrependimento. A frustração é muito difícil para ajudar, porque, apesar de tudo, eu coloquei a minha liberação e alegria em primeiro lugar. Bom apetite, um apelo à bulimia de todos os coisas para absorver, para comer, para saborear. Obrigado. Amado, eu entendo que quando a consciência, mesmo conhecendo o amor e a verdade, e vivendo-a, o que eles podem deixar em alguns, como você diz, no momento, uma espécie de rejeição, um gosto amargo, mas como você diz a si mesmo, você só pode aceitar porque a evidência está aí. Também lembro a você que nenhuma experiência está inacabada, que você está na origem da criação e no beco sem saída da criação. Você é o alfa e ômega, eu disse de uma maneira diferente, e tudo está incluído nele, sem ter que mostrar fora, mas para viver em você. A partir do momento em que você se aproxima ou experimenta 1/1000º de segundo desta beatitude, lhe garanto que não haverá mais amargura ou gosto de inacabado. Este é o efeito da êxtase do evento, mas também da beatitude que você começa a viver. É mostrar a você, real e concretamente, que tudo o que você pôde pensar hoje, mesmo através de sua experiência e de sua sensibilidade artística, que você buscou por toda a sua vida através da harmonia, beleza, já está em você e em todos, e você não precisa mais montá-la ou demonstrá-la, porque vive em cada um. Assim, o que quer que seja essa amargura, é apenas a amargura da alma que está consumida, que se voltou para o espírito. E que, uma vez que esse consumo tenha sido completado em sua totalidade nas circunstâncias atuais, permitirá que você prove a beleza da felicidade, que é muito superior a qualquer expressão artística, qualquer verso, qualquer cor, qualquer visão ou qualquer outro mundo. É neste sentido, simplesmente, que é você quem acaba com a ilusão da criação. Você não põe fim a isso por destruição, você não põe um fim nisso com a sensação de que a experiência não foi terminada, já que você está precisamente nesta terra, o término do experimento, e isto já desde muito tempo, desde o começo. Então, veja, deixe-se absorver como você diz, e absorver inevitavelmente a partir do momento que você percebe os poucos sintomas e sinais. Se você é sensível, como você diz, no nível da sua cabeça, que algo está realmente acontecendo e é desconhecido, e que é este desconhecido que é a sua verdadeira beleza, porque esta beleza nunca passará de acordo com as experiências ou os mundos. É o que você é, intrinsecamente, mesmo através deste corpo e até mesmo através dessa amargura. O único bálsamo é a alegria, amor, o único bálsamo é a verdade. Mas você vê, esta frase que foi pronunciada há muitos anos por Nisargadatta Maharaj, o que quer dizer que a busca pela verdade é terrível e perigosa, porque ela chega ao fim do seu mundo como de qualquer outro mundo. É exatamente isso que vocês estão experimentando uns aos outros em diferentes camadas da abertura desta verdade nua. Como a alegria está aí e cobre a amargura, você naturalmente se desconectará da ideia de ser uma pessoa, e de que tem um papel, uma função de estabelecer uma nova terra, que é um sonho de consciência, a ilusão da consciência. Eu lhe recordo que você é anterior à consciência e que você só pode manifestar, criar, o que já está presente em você, e que você não conhecia, mas que hoje é cognoscível e reconhecível. A cocriação consciente foi expressa, foi explicada a você durante estes poucos anos. Cocriação consciente não se encaixa, apesar das aparências, em um cenário de luz. Refere-se ao arquétipo da história da criação, em ressonância com as mães geneticistas, as interações que existiram com os mundos arcangélicos e os mundos dos administradores. Tudo isso dentro do sonho da criação, que fez os seus atores justamente esquecer, enquanto a você hoje neste mundo, que você é anterior à criação e anterior à luz, e que você é a beleza pura, indescritível, que não precisa ser vista, que não precisa ser modelada, que não precisa ser colocada em palavras, mas simplesmente para ser vivida. Agradeço seu testemunho e agradeço a intensidade.
Essa amargura não pode durar ante a intensidade da alegria e a intensidade da verdade, gostando ou não, pondo fim também ao que você expressa, e isso é lógico. Você não precisa se sentir culpado por isso. O que eu chamarei síndrome de perda ou síndrome de luto, porque você deixa a realidade para o real e, de fato, até mesmo com a felicidade, mesmo com a vontade de terminar, de se cansar ou de viver total liberdade, existe de qualquer maneira, na verdade, uma noção de travessia, de luto em algum lugar. Mas esse luto não será sofrimento, mesmo que seja ainda para você, em certos momentos. No momento da beatitude, você descobrirá que não apenas você não perdeu nada, mas que, além disso, você é verdadeiramente o todo, e não apenas o nada. Desde o início deste ano eu disse que eu era o caminho, a verdade e a vida, mas tanto quanto você, da mesma forma que Nisargadatta disse durante sua vida e com sua cultura, a única diferença entre você e eu é que eu sei que sou Deus, mas você ainda não sabe disto. Isto foi dito e declarado por inumeráveis místicos, por inumeráveis profetas. Chegará um momento em que você se reconhecerá além de todas as formas, e isto é o que você vive. Não pode haver sonho não realizado, não pode haver insatisfação na verdade da vida, na verdade da beatitude, além de todos os mundos. Então acene com a cabeça. Não há nada a perder, mesmo que o sentimento seja real, expresso pelo chakra da garganta agora para muitos, mas seja o que for. Isto é atravessado agora, e é precisamente aqui também esta iluminação, essa amargura, este peso e este lado, como você diz, para se cansar disso, que mostra que você não é nada de nada a isso. Seja qual for o sofrimento, ilusório ou real dentro desta realidade, só pode levá-lo a partir de agora para a verdade, seja qual for o choque experimentado, e nós tivemos o exemplo no primeiro testemunho de nosso irmão, mas é o mesmo para todos nós, independentemente do setor ou campo. Silêncio. Voz. Temos uma pergunta oral. Em estéreo ou com o microfone? Riso. Com o microfone. Rindo. Participante. Me desculpe ter de tomar a palavra de novo, mas acho que é claro e bom para todos, então é isso que me tranquiliza. É isso aí, eu quero falar sobre o meu filho, porque ele é o único que me colocou no caminho para, este caminho da verdade em algum lugar, e hoje quando falamos, eu digo a ele tudo o que, finalmente minha jornada, e em relação a este fim da ilusão, enquanto ele está para uma nova terra. E assim, é verdade que é difícil porque ele me diz mas como você pode provar o que você diz, etc. E então este Jean-Luc caiu afinal ele está dizendo a verdade. Curto, eu estou em uma situação onde eu não quero dizer nada porque, por um lado eu não sei como dizer e não é para mim justificar qualquer coisa, eu acredito. Então, mas ainda estou nessa situação em que estou um pouco triste, porque ele escolheu esse caminho no momento. É isso, então a minha pergunta é: o que você tem a dizer quando você é questionado assim diretamente ou não tem que dizer nada? Amados, sejam as visões reais de uma nova terra, seja a visão real, concreta, objetiva e científica do fim que está em andamento, que ninguém será capaz de ignorar, o que importa. O importante é um momento presente, porque é aí que se encontra a beatitude, e a beatitude ou a alegria são as respostas. Nenhuma palavra pode fazer você estar de acordo, mesmo se você realmente viveu este fim, mas ele ainda não viveu, e ainda como você diz, é ele quem te colocou no caminho, o caminho do ego, o caminho da luz, mas ele ainda não sabe o que é a luz. Como todo mundo que vive o eu, só pode contemplar a luz, mas nunca aceitará que ele mesmo é a luz, e que ele mesmo está na origem da criação. Você não pode desmontá-lo, você não pode imaginá-lo, você nem pode projetá-lo. Então, o que temos dito há muito tempo, não vamos excitar aqueles que acreditam em si mesmos, ou aqueles que não acreditam em nada, porque hoje você faz mais mal do que qualquer outra coisa.
A inteligência da luz é tal, que sua intensidade e sua ação, de nenhum mundo pode mudar nada para o posicionamento de alguém. Por outro lado, a ressonância, a confiança, sim. Esta confiança, esta ressonância, está apenas ligada ao momento presente, não está relacionada com o próximo instante, nem com a nova terra, nem com o fim dos tempos, nem com o fim da criação, que nunca existiu. Tudo isso, direi em termos que correspondem à progressão, são apenas projeções. Mesmo aquele que realmente vive no final, que vive a beatitude total, onde não há nada, apenas aquele é capaz de vivê-lo, e a viveu. Mas mesmo este não tem que impor nada a ninguém, especialmente não por palavras, mas mais por sua radiância, por sua confiança e por sua ressonância, que não precisam de palavras. A solução nunca será em palavras, é na experiência. Ela não está na crença, ela não está no fato de saber, ela não está nem no fato de ver o fim dos tempos ou uma nova terra, porque estes também são quadros temporais projetados a partir do momento presente de cada um. O que eu estou falando é o momento presente do tempo zero, aquele que desencadeia paz, alegria ou beatitude. É claro que pode haver, como o comandante disse, a guerra de todos contra todos, mesmo dentro das famílias, entre aqueles que querem o material, aqueles que querem o eu, aqueles que vivem a verdade e aqueles que ainda não vivem. E isso, você não pode evitar, se não for você mesmo, não através de palavras, se não for você mesmo que não impõe nada ao outro, mas que acolhe, além das palavras e além de suas projeções. Você pode fazer isto, aquele que vive-o se não pôde fazê-lo, nem vivê-lo, nem aceitá-lo, mas ele será ultrapassado pela beatitude. Simplesmente, se ele não viu ainda, é que não é um momento, mas por causa da ressonância, da confiança e da mercaba pessoal interdimensional, você está realmente conectado à verdade. Ele não fala desta verdade, é no que você é, no que você emana espontaneamente de você, o que será muito mais convincente do que as palavras que você pode encontrar, ou mesmo pela demonstração da realidade dos fatos ocorridos na Terra como no céu, através deste sistema solar. Aquele que está em negação estará muito zangado, aquele que está com raiva estará em negação, e o pior, como você sabe, de acordo com as fases do choque da humanidade. Mas depois, muito pior do que a raiva e negação, é a negociação. Negociar, não em si, mas com o outro, e especialmente se for uma circunstância como essa, com alguém que seria bastante new age, e sem espiritualidade, é impossível. Não há nada para convencer, nem ninguém, há apenas de estar no mais justo do que você é, além de qualquer palavra e qualquer discurso, como em suas relações profissionais, de modo que a ressonância e a confiança são estabelecidas. Não se preocupe com o resto, mas não vai incomodar alguém que está convencido de sua nova terra, deixe que ele viva seu sonho, que esteja no momento através desse sonho, esses são apenas projeções. Apenas a experiência conta, no momento. Agora, no nível puramente racional, material e científico desta Terra, você realmente tem que estar em negação para não ver o que está acontecendo na Terra agora. Está acessível a todos, não importa onde você esteja nesta Terra. O que eu digo a você, ou seja, o seu filho, aqui há também uma forma de negação, mesmo que a negação não está relacionada com a recusa e, é claro que você propõe, mas é especialmente com a recusa de ver. Então a recusa de ver pode ser apresentada de diferentes maneiras, pela projeção precisamente no futuro da nova Terra ou uma nova dimensão, mas também pelas crenças. Tudo isso é mantido por projeções, como eu disse, apenas a experiência vivida liberta você das projeções. Mas uma vez vivida, a junção do ser e não ser, a junção do branco e do negro, o paraíso branco, a última presença, a beatitude, não importa, você tem uma forma de compromisso. Esta forma de compromisso não é falar com palavras ou convencer alguém, mas simplesmente ser autêntico e consistente consigo mesmo.
Naquele momento todo o resto é feito sozinho. Até as palavras podem vir, mas estas palavras nunca serão agressivas, porque naquele momento não é você quem fala, mas a verdade do que está em você. Mas eu lhe asseguro, o posicionamento de todos não mudará a verdade, sejam quais forem as visões, seja qual for o entusiasmo de muitos irmãos e irmãs que, através da ressurreição, projetam constantemente um novo mundo, uma nova terra. Isso faz sentido. Mas a consumação da alma coletiva agora da Terra, tendo sido incutida e inicializada pela inclinação da fonte de cristal da cabeça para o coração, torna possível resolver isto mais e mais rapidamente. A sequência, a sucessão, a intensidade dos eventos, sejam eles nos níveis sociais, elementar ou no cosmos, para aqueles que podem calcular e aqueles que sabem como olhar, mesmo sem conhecimento científico, não pode haver nenhuma dúvida. Então, é claro, a situação é diferente. Eu te digo em voz alta aqui, mas garanto que na minha vida mais comum, eu nunca vou falar sobre isto, nunca. Especialmente, o que está aberto espiritualmente, porque eu vou deixá-lo viver o que ele tem que viver em suas projeções e em seu sonho, porque ele também vai chegar perto, deste modo, da alegria e da felicidade. Uma vez que a alegria nasce, agora a beatitude segue, e em beatitude, asseguro-lhe que ninguém pode sonhar ou projetar qualquer mundo ou forma. É impossível. Minhas palavras não podem falhar, elas não estão destinadas daqui a 10 anos como Bidim, elas estão destinadas para o agora, elas estão destinadas de imediato. Não tente convencer ninguém, porque direi, até no momento presente você está certo, não há nova terra, nem novo mundo, nem fim, mas a consciência ainda está aí. Sirva-se de sua consciência para ver o que está acontecendo em você e ao seu redor. Deixe os sonhadores sonharem, deixem-os, não se preocupem com isso, não entrem em discussões estéreis ou sobre o ponto de vista que permanecerá como está. Você só será capaz de treinar forças de resistência que também servirão à luz, mas há maneiras mais agradáveis de deixar o sonhador sonhar, deixá-lo projetar, porque até mesmo seu sonho e sua projeção atual lhe darão acesso para suas visões, para suas percepções de um novo mundo, para suas esperanças ou outros, o que quer que seja, isso o levará da mesma forma que você para a felicidade. Então solte as rédeas, especialmente porque suas projeções não são patológicas ou anormais. Quando sofremos tanto neste mundo, como testemunhou nossa irmã artista, é claro, só temos um desejo, é substituí-lo por outra coisa. Mesmo que se tenha a impressão de que será a verdade, é a verdade do momento, mas não é a verdade da finalidade. Esta finalidade é total. Não é a destruição, é a beatitude em si mesma que põe fim à ilusão da criação. É a visibilidade de Nibiru e do evento. É o final dos tempos. É o planeta grelha final. E certamente não há discussões, muito menos há necessidade de convencer alguém. Para aqueles que andam por aí, mesmo que apenas em algumas redes sociais, você pode ver que todo mundo está indo para a sua projeção, todo mundo vai para o seu novo mundo, mesmo aqueles que eu digo que vivem a alegria, não importa. E ainda a alegria nua, sem objeto, ela está aí. Eu disse, tudo é automático e espontâneo. Deixe todo mundo livre para sonhar, deixe todo mundo livre para ficar com raiva. Isso não significa que você não ajuda. Se você está em silêncio e entrar em ressonância ou confiança, seja com um amigo, um filho, um pai, um marido, uma mulher, você verá muito rapidamente, que seja qual forem as palavras de um ou de outro, ou as experiências de um do outro, você encontrará um terreno comum que não está nas palavras, nem na postura da consciência, mas na confiança de coração para coração, que lhes dará a viver o que você é realmente um no outro, mas acima de tudo, irá desencadear a beatitude, seja agora ou no momento do evento, pelo menos a alegria, paz e serenidade, mais graça, exceto aqueles que, claro, caem em minhas palavras, deixem os sonhadores sonharem. Não há outra verdade além do que você é, antes da luz e antes da criação. A palavra criação aparentemente marcou muitas mentes.
Esta palavra foi usada com propósito, mas lembre-se do que foi dito inúmeras vezes, mas também desde tempos imemoriais: a luz não destrói nada, não pode lutar, não tem nada para lutar. Então você se comporta da mesma maneira, você não tem nenhum ponto de vista para impor ou discutir. Eu até aconselho nestes casos a não falar sobre espiritualidade ou futuro, mas simplesmente mostrar objetivamente o que acontece na Terra, e é acessível a todos hoje, exceto, claro, aqueles que não querem ver. Os marcadores não estão nem no nível da consciência, nem estão ao nível das projeções uns dos outros e dos outros, nem sequer estão na experiência atual da sua consciência ou inconsciência, estão simplesmente na ordem efetiva do que ocorre no nível astronômico e no nível geofísico. É claro que a indústria do entretenimento, seja política, finanças, entretenimento, sejam elas quais forem, são apenas entretenimento, que estão principalmente aí para evitar que você veja o que precisa ver, do lado de fora, contanto que você olhe para fora. Mas os sinais estão aí. Estes não são sinais, é o desdobramento do fim do tempo que começou. Mas você nunca acabará. Como você descreve em relação ao seu filho, ele não pode concordar. Lembre-se que o passo espiritual reflete apenas o medo da morte, a perda da imortalidade que não pode existir dentro do ego ou do si. Não se preocupe, seja simples, seja transparente, seja amoroso, tudo o mais vem daí, e especialmente não de suas posições. Porque no final, no tempo, hoje, vocês estão certos. Participante. Gostaria apenas de acrescentar algo porque neste caso, talvez tenha sido eu que sonhei em convencê-lo, porque ele, no final, em resposta, me disse: confie nisto que você sente. Ele não é um sonhador. Bem, então, talvez para a nova Terra. Amados, sonhamos assim que consideramos uma nova Terra. Mas achei que a resposta dele foi muito inteligente quando ele disse: confie no que você sente. Mas ele queria me dizer que confie em como você se sente, mas não ouça o que você diz aqui, algo assim. Exatamente, é por isso que repito extensivamente: não acredite em mim. Riso. Acima de tudo, não acredite em mim, mas viva, isto é tudo. Obrigado. Porque olhe, uma outra testemunha que temos, uma irmã, que no entanto, acreditava na nova Terra, vive a amargura, mas por outro lado sentimos que ela estava farta com a ilusão deste mundo, o sofrimento deste mundo. Quem hoje pode dizer, até mesmo todos os liberados vivos, todos libertados, que não há sofrimento na Terra? Seria realmente um dreno para dizer que não há sofrimento. Ela sempre esteve aí e além disso, agora você tem uma acuidade particular. Você vê até mesmo através de algumas reações exageradas de alguns irmãos e irmãs em todos os países, não menos importante em relação ao sofrimento das crianças e do sofrimento animal. Deixe o palco do teatro iluminar. A cena final está sendo tocada. A cortina vai cair, mas deixe todo mundo tocar até o fim. Se a pessoa tem que mudar, se a pessoa tem que desaparecer, ela não está relacionada à sua ação ou às suas palavras, está relacionada ao seu amor, nada mais. Você não pode ajudar com palavras, mesmo a carne de sua carne. Você só pode amar e demonstrar pela alegria que você vive, e o que você é na verdade no momento. Eu sempre lhe disse que o momento presente, o aqui e agora, como o arcanjo Anael disse, e que nunca, tudo o que você precisa é isto. Você não precisa mais de sonhos, você não precisa de vibrações, você não precisa de chakras, portas, estrelas, você não precisa de visões, você só precisa encontrar o tempo zero, que já está inserido em você. E é por isso que, neste sentido, lhe peço para testemunhar mais e mais, porque este testemunho não é para você, nem para mim, claro, não é uma questão de glorificar nada, mas simplesmente de dar a viver e não para ler um testemunho, porque são estas suas palavras que criam ressonância e confiança. Não suas palavras falando do fim do mundo, não suas palavras que falam de uma nova terra, mas suas palavras falando do momento presente.
Você é capaz de estar totalmente no momento. Você é capaz de ficar totalmente neste momento onde tudo está presente. Você é capaz de deixar suas projeções, sua história, seu passado, seu sofrimento, seu futuro, mesmo que por um minuto. Daí, tudo está feito, o resto é apenas vento. Era evidente ao longo do tempo que isto iria acontecer, desde o último impulso metatrônico lhes entregando as últimas chaves em 14 de dezembro de 2017, mas o tempo passaria, e mais claramente, incontáveis irmãos e irmãs a imaginar, a pensar ou realmente ver uma nova terra, novos céus, e eu lhes mostro, além disso, que até os antigos e novos profetas falaram da nova terra e novos céus, sem exceção. Apenas recentemente, e a única pessoa que podia falar sobre isto, porque ele havia vivido, era simplesmente Nisargadatta Maharaj. Nunca houve qualquer outro, mesmo entre os anciões, mesmo entre aqueles que se aproximaram desta verdade. Entre as estrelas, é diferente, porque a receptividade, o sagrado feminino, é muito mais acessível à verdade nua. Ainda mais eu quero lembrá-lo, de que é a mulher que é criativa, não o homem. Ela está, portanto, melhor posicionada para viver isto. Ela está melhor posicionada para aceitá-la. De resto, não se preocupe com isso. Com isto quero dizer que o mais importante hoje não é nem espiritualidade, nem vibração, nem o futuro, nem o amanhã, nem o fim. Se você quiser mostrar o fim, dá para ver as estatísticas de terremotos, vulcões, estatísticas do que acontece no nível de mortes de animais, ao nível do sistema solar. Isso deve ser o suficiente para você. Se você é racional, seja qual for a sua experiência, e se você está realmente certo, eu não estou falando sobre raciocinar aqui, mas sobre o intelecto simplesmente, você verá o que está acontecendo. Não há necessidade de ser um astrofísico, você não precisa ser um geólogo, você não precisa ser um climatologista, você o vê mais e mais facilmente. Os sinais estão aí para aqueles que não o vivem dentro. Mas mesmo assim, eu não te aconselho, porque neste caso você vai quebrar seus sonhos. Então, repito, deixe o sonhador sonhar. O sonho o leva a acordar, com certeza, e o importante, como eu disse, é se sentir bem mesmo com uma projeção em um mundo melhor. Mas em um dado momento, a maioria de todos os irmãos e irmãs que estão nesse mecanismo de projeção, através do êxtase, da alegria, da felicidade e da beatitude, não poderão mais duvidar de si mesmos. Portanto, não se preocupem com isso, porque a inteligência da luz está em ação em todas as circunstâncias, desde as mais individuais e pessoais até as mais coletivas. Confie, ela está aqui. Ela não está em confiança no futuro, no fim dos tempos, no fim dos mundos, ou em uma nova terra. A solução está aí no momento, quando você a experimenta no momento. Nada mais. É claro que vocês são inumeráveis a ter vivido futilidade e a inutilidade da consciência. O amor não precisa de consciência, o amor é. Mas não perturbe ninguém com isto, apenas seja amoroso, apenas seja humilde e transparente. Você não tem nada a provar por si mesmo, senão pelo que você vive e o que emana de você, que não pode depender de um momento, e seguindo o que quer que seja, mesmo se você aceitar e entender, simplesmente que este fim é real pela observação dos diferentes fatores que governam a vida. E eu lembro a vocês que mesmo aqueles que estão hoje neste tipo de abordagem, quando chegar a hora, experimentarão a mesma felicidade, e eu direi até que será através dos seus sonhos e desta projeção em um futuro, que os fará escapar um pouco no momento presente. Eles não constroem castelos de areia, quimeras, mas eles, paradoxalmente, sentem a verdade, mesmo que em algum momento, e, claro, se eu posso dizer, aderir a algo que não seja um mundo qualquer. Isso não importa. É melhor ter uma projeção feliz de um mundo melhor do que uma projeção infeliz no final da criação. A busca da verdade acabará com o mundo. Você é a verdade e como eu disse e repito, você colocou fim no sonho da criação.
Especialmente nestes momentos, se você tem que transmitir minhas palavras para alguns que não vivem isso, esqueça a palavra descriação. É uma palavra violenta que eu usei de propósito, para quebrar os sonhos daqueles que já tinham vivido o absoluto. Nem sempre foi suficiente, mas era indispensável. Quanto àqueles que hoje descobrem este invisível, que vivem o seu sonho, você não os engana, ao contrário, permite que eles se aproximem da verdade. O importante está dentro, não do relacionamento, mas do que define como ressonância e confiança. Não tem nada a ver com palavras, não tem nada a ver com o fim, mas tem a ver com o momento. É neste momento que você encontra o seu fim, é o fim. Então o fim está em progresso, são os acontecimentos que lhe dizem, não são suas palavras, nem suas certezas, nem a verdade que é vivida, porque para aqueles irmãos e irmãs que não estão nesta experiência, você é a ilusão. Eles não podem imaginar, como qualquer consciência encarnada, e que não tenha experimentado na consciência de que a vida pode estar fora da consciência, e que é a única vida verdadeira que existe, e porque ela não passa jamais. Mas você não pode convencer ninguém. Você pode, como nós fizemos, sejam os anciões, Nisargadatta ou outros que eu chamarei de mais exóticos, que transmitiram esta verdade para você. Eles lhes ofereceram para fazê-los ressoar, não para fazer você aderir a qualquer propósito. Hoje, não quebre os sonhos de ninguém, seja realmente amoroso e presente, seja realmente resiliente e ressonante, e isto é suficiente. Caso contrário, você corre o risco de congelar o ser na reação, na oposição ou no sofrimento, por nada, e você vai congelar as coisas mais do que você vai favorecê-las, tanto em você quanto em todos os outros. Dizer a um ser em uma aproximação espiritual é o fim, regozije-se não é realmente efetivo, muito pelo contrário. Apenas seja este amor que você é, apenas seja esta presença indescritível neste momento presente, o resto flui dali. Não induzir mais nada, deixar o outro livre, seja de acreditar ou de viver o que ele quer. É por isso que sempre falei sobre inevitabilidade ou inexorabilidade, e agora a inevitabilidade da luz. Não há outro, mas deixe todo mundo descobrir, não apresse nada, o que obviamente não é o caso dos elementos e eventos que os apressarão. Mas não é o mesmo, a atividade elementar, sejam terremotos, vulcões, água, seja o que for, porque isso também faz parte da vida. Mas ninguém pensaria que os elementos também são uma consciência. Isto tem sido expressado inúmeras vezes, como alguns cavaleiros de nossas irmãs, por alguns deles, mas hoje não é mais primordial nem importante. Antes, você poderia falar sobre o fim, ninguém poderia acreditar e dissemos isto, hoje o mais importante não é mesmo o fim, quando é o fim. O importante não é uma nova terra ou uma nova dimensão, o importante é um momento presente, mais do que nunca, porque está tudo aí. No momento presente, há o tempo zero, há a informação dos mundos, mas há também a informação de quem você é, especialmente, além dos mundos. Então deixe os outros encontrarem o momento zero, o tempo zero, o momento presente. Tudo vem daí, e você só pode ressoar neste momento em qualquer relação. O que foi explicado em relação à alegria em que vocês eram inumeráveis a notar, que enquanto caminhava na rua e sorria para estranhos, a comunicação era estabelecida, e que os irmãos e irmãs sorriam sem nem mesmo saber o que era. Seja o mesmo com o que você vive agora, seja verdadeiro. Ser verdadeiro é uma verdade interior, não dizer a verdade externa. Que todos vivam o que tem que viver, porque de um lado você não pode aceitar que a inteligência da luz foi perfeita para você, e que não é para aquele que não vive a mesma coisa que você. Ele viverá isto, necessariamente, não há outra alternativa. Mas deixe-o viver a seu tempo, deixe-o ser revelado pelos elementos, deixe-o ser revelado pelo que está acontecendo na Terra, ao invés de seu posicionamento que você poderia afirmar, que seria naquele momento apenas uma crença, mesmo se você tenha vivido isso na verdade.
Este é o melhor conselho que posso dar a todos, especialmente em relacionamentos íntimos, mas também em todas as áreas da sua vida. Paradoxalmente, hoje eu lhes digo que o fim está aí, mas não se preocupem com o fim, porque não há fim, porque ele nunca começou. Esta é a felicidade que lhe dá a viver, e é isso que termina o que eu nomeei esta manhã, a ruptura do mito da imortalidade. Nenhuma outra ação é possível, por qualquer meio, é o único face a face, é a própria alquimia, porque não há mais face a face, duas face a face estão unidas em um rosto, ou se você preferir, em uma só peça com a frente e as costas, mas é a mesma peça. Tudo foi reunido, e é precisamente isto que dá e provoca o caos na ilusão deste mundo, mas não a ilusão da vida. Enquanto a consciência não entender que é um peso, desde que você não tenha aderido ao que está além da consciência, isto é, à consciência e a esta beatitude ou esta alegria, como você faz isso? O comandante na época usou essa expressão: cuide das nádegas e do amor. O amor não precisa de circunstâncias especiais, o amor não precisa de discussões, o amor não está em palavras, o amor está nos atos e na postura, a postura em que não há mais personagens, onde não há mais máscaras, onde a espontaneidade, a humildade, a infância tomam cada espaço de seus passos, cada espaço que você olha, você vive ou percebe. Olhe, além disso, em todo o planeta ao nível do que vocês chamam de líderes que estão perfeitamente cientes deste processo, por muito tempo, agora muito mais do que nós, você pode ver a agitação deles, você pode ver isso, e eles não podem mais ser como antes. Você pode ver que o que fez a sociedade funcionar em alguns países não funciona mais. Tudo isso você vê diante dos seus olhos. Para o sonhador, como para aquele que está em negação, espiritual ou vibratória, não importa, todas as circunstâncias da inteligência da luz, os trazem exatamente ao que eles devem viver. Se você aceita por si mesmo esta inteligência da luz, porque você vive e você deve reconhecer que ela está no outro, mesmo em suas posições de oposição e inimigo. Daí, é inútil querer provar, é inútil querer convencer, é inútil se opor, é simplesmente uma questão de atravessar, de acolher o outro, mesmo em suas projeções, mesmo em sua ira, e tudo é resolvido assim. Podemos continuar. Estamos chegando ao final desta primeira parte. Então, amados, eu vou deixar vocês se arejarem, se restaurarem, tomar um pouco de ar fresco e vamos nos falar em uma hora. Obrigado, obrigada, obrigada. Jean-Luc Ayon, Apoteose Live. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Edmundo Dantes Pacheco.